Olá pessoal, tudo bem? Como passaram? Vamos então retomar os nossos estudos de direito constitucional. Voltamos a falar então de outros direitos fundamentais, previstos no artigo 5º da Constituição. Até na oportunidade da aula anterior falávamos do direito de segurança, dentre as várias formas, sobre a qual ele pode ser analisado, os direitos de segurança subjetivos em geral, ligados aos direitos subjetivos em geral, também ligados à segurança pessoal, de cada um dos indivíduos que compõem a sociedade, e finalizamos quando falávamos então do direito fundamental de segurança nas relações jurídicas, o que a Constituição protege quanto à edição de uma nova lei, aquelas relações jurídicas estabelecidas, concretizadas na égide da lei anterior, então protegendo, dando segurança ao chamado ato jurídico perfeito, ao chamado direito adquirido e à chamada coisa julgada, ok? Dando continuidade então, pessoal, no nosso material, aí na análise do nosso material, do nosso conteúdo, desculpa. Cumpre-nos então agora falar do chamado direito de propriedade, O direito de propriedade que tem menção no caput do artigo 5º, como direito fundamental a ser protegido pelo Estado, direito de primeira geração, como nós vimos, já estudamos anteriormente, e vem tratado também nos incisos 22 e 23 do nosso texto constitucional. Então, o direito de propriedade, ele consiste na faculdade, segundo definição do Código Civil, Direito de propriedade nada mais é do que a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que com ela injustamente esteja, de quem quer que injustamente a possua ou a detenha, como diz o Código Civil, Então, o Código Civil, nos termos do Código Civil, é essa faculdade de usar, gozar de uma coisa, de poder até dispor dela, aliená-la, se desfazer dela, e da mesma forma o direito de poder reavê-la caso o bem da sua propriedade esteja injustamente na posse de outra pessoa, Então, a defesa da propriedade, por exemplo, como através das ações de reintegração de posse, que tem assento no nosso Código de Processo Civil, ok? Fazendo a leitura, então, dos dispositivos constitucionais do 22 e do 23, diz aqui o 22. É garantido o direito de propriedade, Então, reforça a previsão do caput, dizendo que o Estado brasileiro garante como um direito fundamental o direito de propriedade. Já o inciso 23 menciona que a propriedade atenderá à sua função social, Então nós vamos comentar logo no próximo slide o que seria essa função social da propriedade, Falando de maneira breve para vocês já terem uma ideia, significa que o direito de utilizar, de gozar, de dispor da propriedade, a faculdade de usar, gozar e dispor da propriedade, deve se ajustar aos interesses sociais, deve ser ajustado aos interesses da sociedade, Então, eu não posso usar a propriedade de modo a agredir valores protegidos aí na nossa sociedade, agredir a sociedade, Então, por exemplo, usar da minha propriedade com danos ao meio ambiente, fazer uma construção numa área de proteção ambiental, Então, eu estaria utilizando a propriedade com prejuízo à sua função social, com prejuízo aos interesses coletivos, aos interesses sociais, na verdade, Então, nós vamos falar logo na sequência a respeito da função social da propriedade. O que deixa claro, no caso, através da leitura do 22 e do 23 da nossa Constituição Federal, é a proteção dada pelo direito constitucional à propriedade, Mas o direito constitucional... ou melhor, para o direito constitucional, o conceito de propriedade ele é mais amplo. Na verdade, o direito de propriedade não se refere apenas à coisa, como menciona aí o Código Civil, Abrange todo direito, todo e qualquer conteúdo patrimonial.
né? Abrange aí direitos de conteúdo patrimonial, econômico, que possam ser convertidos em dinheiro, tá? Então vai alcançar créditos, vai alcançar direitos pessoais, tá? Então, nesse sentido, não é apenas a coisa, né? Nós temos, por exemplo, a figura do fundo de comércio, né? A empresa, né, que é vendida, alienada, em razão do seu nome, né? Em razão do fundo comercial que se estabelece, né? O ponto comercial, por exemplo, que a pessoa vende é um direito pessoal dela, né? De ter estabelecido ali um ponto que tem valor econômico e que pode não estar diretamente ligado à propriedade em si, né? Ao bem imóvel em si, tá? Então é uma hipótese de direito pessoal que é passível de conversão em espécie, conversão em valor econômico, tá? Então é considerado também, recebe a proteção do direito constitucional como propriedade, né? Poderíamos citar também o direito de herança, né? Que é um direito pessoal, né, que os herdeiros ainda não tomaram a propriedade do bem, eles têm o direito sobre aquele bem deixado pelo falecido, né, pelo seu antecessor. Então, nesse caso, o direito à herança tem cunho patrimonial, é tido como direito de propriedade, é uma forma, né, de proteção constitucional ao direito de propriedade. Nós vamos falar também, logo ainda quando falamos do direito de propriedade, do direito de herança, né, que faz parte dessa noção de propriedade, que então recebe proteção da tutela constitucional, ok? Todavia, né, pessoal, temos que mencionar que o direito de propriedade, como característica típica de um direito fundamental, não é um direito absoluto, tá? Ele pode sofrer limitações, tanto na Constituição Federal, ele sofre limitações, tanto na Constituição Federal, como no Código Civil, bem como em legislações esparsas, tá? Em leis infraconstitucionais que podem também trazer limitações ao direito de propriedade, tá? Nós vamos comentar aqui as de assento constitucional. As limitações, então, ao exercício do meu direito de propriedade contempladas, trazidas na nossa Constituição Federal, tá? E a primeira delas é a chamada função social da propriedade, né? Que é uma limitação ao uso da propriedade, tá? E que tem assento no 23, no inciso 23 do artigo 5º, esse que nós acabamos de ler, de que a propriedade deve atender a sua função social, bem como no artigo 170, 2 e 3 da Constituição Federal, né, que trata então do cumprimento da função social por parte dos proprietários, né, no exercício então do seu direito de propriedade, ok? Fazendo a leitura desses dispositivos, o 170 fala das atividades econômicas, né, e da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim assegurar a todos uma vida digna, uma existência digna, conforme ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 2, o princípio da propriedade privada e o princípio do inciso 3 da função social da propriedade, tá? Então, esses princípios na exploração da atividade econômica, na exploração, no exercício do meu direito de propriedade, eu devo respeitar, então, a Constituição garante a proteção à propriedade privada como um direito fundamental e menciona, no entanto, que deve se orientar pelo princípio da função social da propriedade, ok? O que seria isso? Melhor explicando essa questão dessa limitação ao exercício do meu direito de propriedade, tá? A função social da propriedade faz parte da própria estrutura do direito de propriedade segundo a doutrina, tá? O direito do dono, ele deve ajustar-se aos interesses da sociedade, tá? Então, o direito de usar, gozar da propriedade, explorar, né? Deve ajustar-se aos interesses de toda a sociedade. Então ele não pode se utilizar, exercer o seu direito de modo a ofender valores e direitos protegidos também pelo ordenamento jurídico, né? De interesse da sociedade, protegidos pelo ordenamento jurídico. Okay? A função social da propriedade urbana, ela tem assento no artigo 182, parágrafo 2º, e a função social da propriedade rural está prevista no artigo 186 da Constituição Federal. Então, fazendo a análise da função social da propriedade urbana, diz o artigo 182 da Constituição Federal.
trata da política urbana, né? Tá dentro do capítulo que regula as políticas urbanas, tá? Então diz lá, fala do política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, e que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, tá? Então, isso está dentro da política de desenvolvimento urbano para que se possam então atingir esse objetivo do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia de bem-estar aos seus habitantes, tá? Então veja, não posso me utilizar da propriedade de modo a afetar o bem-estar de outras pessoas, de outros habitantes, né? E o parágrafo 2º diz de que modo então eu devo respeitar essa função social. Diz: a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, tá? Então, os municípios, eles estão regulados por leis municipais, né, como no caso do plano diretor, que vão ordenar o crescimento da cidade, o desenvolvimento dos centros urbanos, né, para que a cidade cresça de modo ordenado, tá? Então, essas normas, que o plano diretor, a norma de parcelamento do solo urbano, né, várias leis que regulam aí, que vão disciplinar no âmbito do município a utilização das propriedades urbanas, elas devem ser observadas no exercício do meu direito fundamental, tá? Então ela cumpre a sua função quando ela obedece às exigências de ordenação da cidade, expressa no plano diretor, tá? Só que o plano diretor não é uma lei obrigatória para pequenos municípios, né? E nesse caso, portanto, ó, diz o parágrafo 1º quando ele é obrigatório. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal é o mesmo 182, tá? É obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é um instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão urbana, tá? Então, os pequenos municípios com menos de 20 mil habitantes, eles não têm um plano diretor propriamente dito, tá? Mas eles são regulados por lei de parcelamento, de zoneamento urbano, tá? Que vão delimitar ali, assim como o plano diretor faz nas cidades de mais de 20 mil habitantes, que aí é obrigatória a edição dessa lei, vai ordenar de que modo é feita a utilização do solo urbano, tá? Então você encontra lá no plano diretor que os terrenos eles têm uma metragem mínima para ser parcelados, tá? Então essa obediência é para que não se estabeleçam ali uma verdadeira favela, por exemplo, né? O estabelecimento de casas ali dentro de terrenos apertados, construções uma em cima da outra, fora dos padrões urbanísticos, sem recuo lateral, sem recuo, né, frontal também, tá? Então isso acabaria aí atingindo direitos alheios, direitos de todos os membros da sociedade, né? Então, se o seu vizinho vem e constrói uma casa e coloca a janela dentro do seu imóvel, ele estaria, na verdade, no exercício do direito de propriedade, ofendendo a norma do município que regula o ordenamento, né? Porque tem lá as posturas no que diz respeito à construção. Vai dizer quantos metros de afastamento nas laterais, quanto que o imóvel deve ter de afastamento na frente, mantendo a área da calçada, né, como área pública para trânsito de pessoas, né? Então, a propriedade urbana, ela atende à função social quando ela é construída obedecendo os padrões urbanísticos definidos no município. Tá? Então, é uma propriedade que é construída de maneira irregular, sem respeitar a lei, sem buscar autorização, né, um alvará judicial, depois obter o habite do município, que vai dizer que a propriedade está ok, dentro das exigências municipais para a sua construção, para a sua divisão, o seu parcelamento, né? Então, função social da propriedade urbana está definido no plano diretor as regras que deverão ser cumpridas pelo proprietário do imóvel, de modo então a não agredir direito alheio, de modo a não agredir interesses da sociedade, ok? A propriedade rural, ela tem assento no 186, a menção da função social da propriedade rural. Diz assim, ó:
A função social é cumprida, então está dentro do capítulo que trata da política agrícola e fundiária e da reforma agrária, tá? Então trata das áreas rurais, ok? A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo os critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Inciso 1. Aproveitamento racional e adequado da propriedade rural, tá? Então eu devo utilizar dela de modo adequado, né? De modo a ter um aproveitamento da melhor maneira possível, né? Dentro de um estudo, dentro de uma forma racional de utilização dessa propriedade, tá? O inciso 2 diz que também é requisito a utilização, e aí a lei vai poder definir de que modo a propriedade rural ela seria racionalmente e adequadamente utilizada, tá? Então isso está disposto em normas jurídicas infraconstitucionais, ok? Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Então o que eu mencionei, se eu uso a minha propriedade de modo a agredir o meio ambiente, né? Então eu instalo dentro de uma APP, dentro de uma área de preservação permanente, uma construção que cause um dano ao meio ambiente, né? Ou quando eu construo um imóvel e jogo o meu esgoto dentro de um rio, né? Eu não estou utilizando de maneira adequada o imóvel, eu não estou respeitando a função social, porque essa utilização ela acaba ofendendo ao meio ambiente, ela acaba agredindo os recursos naturais disponíveis na propriedade rural, tá? Inciso 3 diz da observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Então, para que a propriedade rural atenda a sua função social, os trabalhadores rurais, eles devem trabalhar ali, né, com observância da legislação trabalhista, tá? Então, o proprietário rural, ele deve observância obrigatória às normas que regulam as relações de trabalho ali dentro da sua propriedade, ou seja, as normas que regulam as relações trabalhistas rurais, ok? E o inciso 4 diz que também é requisito para cumprir a função social da propriedade rural a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, tá? Então, eu não posso, na utilização da minha propriedade rural, na exploração dela, acabar aí ofendendo o bem-estar dos trabalhadores que ali estão ou dos proprietários, tá? Então, eu devo explorar ela de modo a respeitar os direitos dos trabalhadores, tá? Então, por exemplo, expô-los a situações de risco, né, a condições insalubres de trabalho, sem um devido equipamento de proteção, né, porque isso ofenderia o bem-estar de quem trabalha ali naquele bem imóvel rural, ok? Então, a função social, né, uma vez não sendo respeitada, o proprietário ele pode sofrer a desapropriação ou até mesmo o confisco do seu imóvel, tá? Que nós vamos explicar agora também na sequência. A desapropriação e o confisco são mais dois exemplos de limitação ao meu direito de propriedade, tá? Então, função social da propriedade é a utilização dela com respeito aos interesses da sociedade, com respeito às normas urbanísticas, quando falamos de propriedade urbana, com respeito ao uso adequado do solo, às normas trabalhistas, às normas ambientais e também com bem-estar, né, dos trabalhadores, dos proprietários na exploração daquela propriedade rural. Aí sim nós falamos que essas propriedades atendem à chamada função social da propriedade, que é uma limitação trazida pelo próprio texto constitucional para que as propriedades sejam utilizadas de acordo com os interesses da sociedade, ok? Beleza? Volto então no próximo vídeo para falar de outras formas de limitação ao direito de propriedade.